Graças a Deus, estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo. Esses três convidados mais do que queridos e especiais. Estou muito feliz em poder recebê-los aqui mais uma vez no canal. Thiago, primeira vez, alegria imensa estar te recebendo aqui. Jornalista firme. E nós iremos tratar de um tema que tem circulado muito esses dias nas redes sociais sobre a questão do Halloween. Então, pela graça de Deus, eu acredito que vocês que estarão junto conosco nessa live estarão muito bem servidos, porque eu acredito que todos os que estão aqui, na miséria, amam a Santa Igreja, amam a verdade e querem comunicar com vocês. Mas me perdoem os outros dois, mas de maneira especial eu quero saudar o Padre Wander, que é um sacerdote. Eu tenho certeza que todos o conhecem muito bem. Tem nessa linha de apostolado mostrado esse zelo a modo de Elias pela Santa Igreja. Então é ele que eu queria saudar em primeiro aqui, te dizendo, Padre, todo o meu coração, conheço o Padre Wander há muitos anos. Muito boa noite, meu querido. Seja bem-vindo, Padre. Anderson, querido amigo, uma alegria estar aqui nesta noite. De fato, acho que vão aí umas 2 décadas desde que nos conhecemos e cada um vivendo a sua vocação, a santidade. Eu como sacerdote, o Anderson como esposo e como papai. Aí, olha, é uma imensa alegria estar aqui com o Felipe, com o Thiago. E muito bem, estamos nas mãos de Deus, não, Anderson? Totalmente abandonados, que alegria, viu? Agora, esse cearense aí, Fabiano, ô cabrapão, querido amigo, a gente sempre fazendo estratégia de apostolado. O Fabiano tem se destacado há algum tempo já, graças a Deus, pela defesa da vida. Fabiano, já fizemos algumas lives juntos. Mais uma vez, seja muito bem-vindo no meu canal, querido. A alegria é minha, né? E peço a bênção ao Padre Wander, saúdo meu grande amigo também, Thiago, grande jornalista católico também com um trabalho imenso. E você, Anderson, dispensa comentários, né? Um grande amigo, né? Um grande evangelizador. E vamos, com fé em Deus, nesta live, poder trazer esclarecimento, formação e poder sanar tantas dúvidas que hoje pode estar levando muitas pessoas para o lugar onde elas não devem ir. Mas a nossa missão é justamente essa, encaminhar as almas a Cristo. Amém. Obrigado, viu, Fabiano? Obrigado pelas considerações iniciais. Tiago Prado de Maria, o jornalista que denuncia, graças a Deus, está junto aí do grupo de amigos, fazendo um apostolado muito bonito, denunciando as trevas, né? Eu vejo muito no apostolado do Tiago, Efésios 5:11, né? E não tem as cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Saiu alguma notícia que mexe com a Santa Igreja, passou 10 minutos, o Thiago, nessa proatividade evangelizadora, tá lá, ó, mostrando a verdade da igreja e denunciando o erro. Thiago, seja muito bem-vindo aqui, meu querido. Uma graça poder estar aqui, né, no seu canal pela primeira vez, né? É uma bênção e, como sempre, eu como jornalista, eu tenho que trabalhar com a velocidade da informação. Aconteceu alguma coisa e eu tenho que sempre tentar, aos olhos da igreja, trazer a informação, além de deixar os católicos bem informados, com uma linhagem que não tem engajamento com essas grandes redes aí, né, de desinformação. Então, a gente, aos olhos da igreja, sempre tenta fazer o nosso apostolado. É isso aí, Thiago. Muito obrigado. Pessoal, eu sempre peço aqui com muito carinho para vocês que vocês possam estar seguindo e apreciando o apostolado dos nossos irmãos que a gente traz aqui no nosso canal. Vocês sabem como a internet ela serve de palco para toda a disseminação de mentira, de heresias, de pecado, de impureza, de tanta coisa que não presta, né? E vocês que estão aí do outro lado, gente, talvez vocês saibam ou não como a produção de conteúdo nos demanda tempo, estudo, vida de oração e um certo confronto com o inferno, né? E eu trago aqui nesse canal pessoas que eu tenho certeza, convicção, que amam a Deus, que amam a Nossa Senhora, que amam a Santa Igreja. Então, eu até gostaria de pedir para o Felipe, que trabalha comigo aqui, que ele poderia depois, se ele pudesse colocar depois o Instagram de todos os nossos seguidores e o YouTube também, tá? O Fabiano, ele é dono do canal Educar para o Céu,
tá? Então ele não usa o nome dele, só para vocês saberem um pouco, tá? O Padre Vander tem o canal do YouTube, também tem a conta do Instagram, e o Thiago Prado de Maria é católicos ou cristãos de verdade? Católicos, né, Thiago? Católicos de verdade. Católicos de verdade. Então, Católicos de verdade. Para ser colocado aqui embaixo, e depois vocês se inscrevam no canal deles, vocês vejam o conteúdo dele, e acima de tudo também ajude a compartilhar, porque a gente fala que quem compartilha evangeliza. Inclusive, a gente sempre dá esse tempo inicial aqui para vocês, para começar a gerar engajamento. Então, para nos ajudar a disseminar esse conteúdo, por favor, curta, faça o seu comentário, compartilhe, para que mais pessoas possam estar junto conosco. A plataforma do YouTube entende que quando você curte, esse conteúdo é importante, ele é bom e ele é relevante, tá? Então, mais do que nunca, hoje, nós queremos alertar, principalmente as famílias, sobre essa questão do Halloween. Então, você é a extensão do nosso apostolado. O Papa Paulo VI dizia que aquele que coopera na evangelização, ele tem os mesmos méritos do evangelizador, tá bom? Então, por favor, e a todos vocês que estão acompanhando, gente, eu quero pedir perdão porque eu estou com dificuldade de ver o chat. Nós estamos usando aqui o aplicativo do StreamYard, eu não consigo ler muito. Então, eu sempre trago o outro celular para ficar acompanhando e eu esqueci, tá? Mas seja muito bem-vindo, da onde você estiver, se você quiser comentar aqui, como você ficou sabendo dessa live, se você está do Brasil, que estado do Brasil, fora do Brasil, comente aqui, por favor, tá bom? Gente, agora que nós já estamos partindo para o início do conteúdo, eu gostaria de pedir para o nosso querido sacerdote rezar e nos dar a bênção, pedindo ao coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, para que as graças da vontade de Deus aconteçam nessa live. Padre Vander, por favor, querido. Com gosto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, prestai inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora por nossos da morte. pecadores. Nossa Senhora da Vitória de Lepanto, Rogai por nós. glorioso patriarca São José, Rogai por nós. São Judas e São Simão apóstolos, Rogai por nós. rogai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Lembramos que hoje é dia desses dois gigantes. 2 das 12 colunas, não, Anderson? Nossa, maravilhoso. Dois gigantes. Que justamente isso aconteça, que a intercessão desses dois gigantes nos ajude a conduzir a fé da igreja e a verdade sobre essa questão do Halloween, Padre. Muito bem. Queridos, eu gostaria de convidar o Thiago para conversar um pouco conosco, e o Fabiano, e eu estava conversando antes aqui com eles, para nos ajudar, para todo mundo poder ser bem participativo. E o Thiago, como ele é jornalista, eu gostaria que ele conduzisse um pouco da conversa, e depois no meio a gente vai entrando, alguma coisa assim. Mas, Thiago, por favor, você está tendo alguma dificuldade com o áudio, querido? Eu não sei se o meu fone está saindo o som. Vocês estão escutando? Tá tudo bem aqui, Thiago. Tá tudo bem aqui. Eu estou escutando você muito bem. Tá. Eu não estou tendo muito retorno aqui no meu fone, mas tudo bem. Vamos iniciar, então. Eu acho que a primeira coisa, nós temos que contextualizar o que é o Halloween. Né? Da onde surgiu, onde que houve a confusão. Eu acho que a gente precisa fazer o contexto histórico. Eu acho que é importante a gente iniciar dessa forma. O que vocês acham? Padre Vander, você quer falar alguma coisa sobre isso? Posso sim. Tiago, Fabiano, vamos aos nossos amigos que nos acompanham. Nós sabemos que o demônio, ele é especialista, ele é um grande especialista em atacar as coisas santas e, quando possível, muito bem,
porque o que Deus... Vejam, o que Deus determinou é imutável. Agora, há algumas realidades que, no que tangem a nossa salvação, que tocam no nosso livre-arbítrio. E o demônio é especialista em tentar, já que ele não pode nada contra Deus, tentar acabar, destruir, aniquilar com o maior número de almas possíveis. O que nós temos? Ele é sempre um macaqueador, sempre um imitador barato, eu vou falar com autoridade sacerdotal, de reles, condição das coisas santas. Há uns anos atrás houve uma resposta católica muito bem posta nessa matéria pelo padre Paulo Ricardo, onde ele lembrava que também sobre o que nós temos hoje, totalmente distorcido em torno de Halloween, foi a paganização de algo que no passado foi extremamente católico. Quer dizer, novembro está aí, vamos pensar, nós estamos a 3 dias de novembro. Em novembro, é no contexto da preparação para as 2 grandes datas de novembro, a data de todos os santos, de todos os salvos que estão no céu, e a data de todos os salvos que estão terminando a sua purificação para então ascender à glória celestial, que é a celebração de todos os fiéis defuntos, exatamente, já começa rasgando, vou usar esse termo, novembro assim, dia 1º, a igreja triunfante, a igreja que morreu fiel ao Senhor e seu Deus em perfeição de amor. Então, portanto, a igreja que morreu em estado de unitivo com ele e foi elevada à glória celestial, imediatamente os nossos irmãos batizados, são eles que nós celebramos, independentemente de terem sido canonizados ou não, formalmente, porque a canonização somente vai proclamar solenemente a santidade de um servo, de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Mas no céu é uma multidão dos santos, como está no Apocalipse, e não se tem o nome deles entre nós. Por quê? Porque o céu não sinalizou, através da Santa Igreja, nos processos beatificatórios e canonizatórios, e muito bem, mas são santos. Essa é aquela inumerável multidão que não se podia contar. Nós podemos dizer que aquele primeiro time são os que foram dados pela Santa Igreja. Dia seguinte, o mistério do corpo místico de Cristo reverenciado. Dia seguinte, os nossos irmãos salvos, que faltou algo para que se desapegassem de si e do mundo, então precisam se purificar, então estão no purgatório, e vão gozar da comunhão dos santos, da aplicação das orações, dos méritos, das penitências, dos sufrágios, Santa Missa, orações, penitência, obras de caridade e obras de misericórdia corporais em favor deles, particularmente tanto da parte do céu, no que tange a intercessão, quanto da parte da igreja combativa, militante, do bom combate de São Paulo, que enfrenta o inferno e as trevas no mundo, é nesta comunhão do corpo místico que está o dia 2 de novembro. Essas 2 festas eram preparadas com muito zelo, com muito cuidado, no último dia do mês de outubro. As vésperas, como nós temos em todas as grandes... Agora nós já estamos, segundo o Novus Ordo, nas vésperas de domingo. Mas, por exemplo, ontem à tarde, sexta-feira, 27 de outubro, nós tínhamos as vésperas da festa dos Santos Apóstolos Simão e Judas Tadeu. Então, essa véspera implicava já fazer uma espécie de um tríduo. De um tríduo, nessa perspectiva, 31, o primeiro dia do tríduo, aí já emendava com primeiro e segundo, era exatamente essa véspera que preparava com orações, com penitências e com uma obra corporativa de mortificação, de apaziguamento do sofrimento temporal dos que têm fome, com a distribuição de alimentos, o determinado pão das almas e assim por diante. E aí vai. Isso é só um dado, ok? A igreja sempre valorizou muito a pregação sobre os novíssimos. Então, se preparava aí o tal All Hallows Eve, que é a forma verbal. Eu não domino inglês, hein? Isso aqui realmente é só leitura e estudo. Não tenho nenhum domínio sobre a língua inglesa, conheço outras. Foi um erro não ter aprendido inglês, que só ainda tiro esse atraso. O que acontece? Também a perspectiva porque tem o céu, tem o purgatório e tem o inferno.
E a igreja sempre pregou com muita força. E no nível da catequese sobre a comunhão dos santos, que também se pregava a questão do inferno, e aí a grande catequese com a mistagogia, não sei se os outros, estamos todos aqui, com a mistagogia, com as encenações, levaram a representações, inclusive em nível dramatúrgico do que tivemos no passado, para exemplificar a beleza do céu, a glória dos santos, a luta, a purificação das almas do purgatório. Elas já não podem mais ganhar méritos. Elas sofrem muito bem por providência santíssima. E, enfim, os réprobos, com toda a fealdade, com toda a desfiguração que eles trazem em si nas suas almas. Bem, a catequese sempre esteve presente, indicando para os campos santos de repouso dos corpos, que são os cemitérios, as sementeiras, de onde os santos gloriosamente vão se levantar para serem glorificados em seus corpos, e os réprobos para serem danados, sofrerem para sempre também em seus corpos. E o que acontecia também, é preciso dizer aos que nos acompanham, que quando se precisava liberar os jazigos, vamos dizer, os sepulcros, para que tivesse espaço para novos sepultamentos, foi se criando os ditos ossários, onde se recolhiam, e aí toda a questão da utilização dos sacramentais, das velas, remontando, se dirigindo a Cristo, que é a luz do mundo, e o nosso próprio batismo. Muito bem. Isso sempre foi muito claro. Agora, nessa resposta católica extraordinária do padre Paulo Ricardo, ele coloca e ele lembra, muito bem posto. Os países que eram de língua saxônica, os países que compunham a Grã-Bretanha, a Inglaterra, a Irlanda, que depois se dividiu em duas, o país de Gales, a Escócia, sem dúvida alguma, a Escócia, foram evangelizados. O grande período missionário dos séculos V e VI, nós temos São Patrício, nós temos Santo Agostinho de Canterbury, de Cantuária. Eles chegaram lá e eles pegaram reminiscências ainda de influências pagãs dos antigos povos celtas que habitavam essas regiões. Então, com sabedoria, eles foram cristianizando essas reminiscências de invocação pagã dos mortos, que é o que Deus proíbe, que evocam o aspecto da magia, da superstição e outras coisas, de tal maneira que foram evangelizando e foram cristianizando essas regiões, foram catolicizando, dando a doutrina revelada sobre qual é a relação que se tem na comunhão dos santos com os nossos irmãos que partiram, na graça de Deus, estando enxertados no corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja. O que acontece? Quando explode a Revolução Protestante, e principalmente, se não me foge, foi a antiga Rainha Elizabeth, que não tem nada a ver com a última, hein? Uma outra história, uma outra monarquia. Mas quando ela expulsa, ela massacra, ela se impõe de forma ferrenha, bélica, sobre a Igreja Católica, pior do que o próprio Henrique VIII, seu pai. O que acontece é que, expulso a luz, as trevas voltam. E aí se proibiu totalmente qualquer menção ao purgatório, à comunhão dos santos, porque não creem. A Revolução Protestante rasgou a revelação, não creem na intercessão dos santos, no corpo místico de Cristo. Então, não se tem mais nada nesta matéria. E aí, ausentada a luz, as trevas voltam, começa a se repaganizar essa realidade, e é sempre, no fundo, também um anelo e um apelo ao sentido da eternidade. Quando os puritanos, quaker, de índole mais calvinista do que anglicana, quando eles vão para os Estados Unidos da América, eles levam essa coisa revolucionária, protestante e ferrenha, e, claro, deixam a casa vazia. Quando a casa vazia, o que
Quando fica vazia, o que Nosso Senhor lembrou que acontece? Então se encontrou um vácuo para se voltar aos antigos ritos pagãos. Que tem acontecido no primeiro momento uma coisa meio que inócua, apenas uma passagem aparentemente cultural, o retorno de algumas práticas. No caso dos Estados Unidos, as crianças já se envolverem nisso e junto ao alimento, aos pães dos pobres, se trazer a questão da petição dos doces, porque se não fossem dados elas fariam travessuras e coisas do tipo, é uma história. Esse é o preâmbulo. Então nós tivemos o passado católico, o que era a véspera de Todos os Santos se tornou, infelizmente, porque a Santa Igreja foi atacada pela Revolução Protestante e perdeu a sua liberdade para atuar ali nessas terras, se abriu espaço para o retorno do paganismo, e quando se tem o retorno do paganismo, o que se vê é o que nós temos, é o que nós chegamos. Não sei se eu consegui fazer um preâmbulo. Sim. Com certeza, padre. E um preâmbulo muito necessário, porque eu acredito que muitos dos que estão presentes aqui na live não tinham noção dessas coisas. Agora, isso é o passado, Anderson. E aí, realmente, num determinado momento... E pode perceber o seguinte, aí a gente vai desfiar muito, mas eu já vou dar uma espetada para aí vocês irem também situando algumas situações. Mas, por exemplo, não uma coisa se nós voltarmos a 30, 40 anos atrás, outra é o momento atual, gravíssimo. Se nós temos sacerdotes amigos, todos vocês têm, eu tenho muitos, eu tenho sacerdotes amigos que são exorcistas e nós conversamos sobre o tema. Só uma coisa, por que será que exatamente no Brasil isso vem tomando forma? No momento em que o Brasil vai se descristianizando, no momento em que o Brasil vai se descatolicizando, no momento em que o Brasil vai se paganizando, essa coisa vem chegando por aqui, que inclusive do ponto de vista mesmo histórico, se quisesse usar o argumento da cultura que não desce, porque a cultura é somente um veículo de transmissão de códigos de interpretação da realidade. Quer dizer, quais são os códigos que vão ser no passado é a mensagem que eles vão transmitir. Uma cultura cristã vai remeter para o céu, olhar para o céu, para a glória de Deus, para a santidade. Uma cultura pagã vai remeter para toda a realidade de vício, toda a realidade de desconstruída que nós temos em nossa sociedade. Mas é interessante, no Brasil isso é análogo, por exemplo, ao crescimento considerável das pseudo-religiões de índole feiticeira, que mexem mesmo com variantes, tipos de magia e assim por diante. As mesmas que os missionários que chegaram à África enfrentaram com a caridade, com a mansidão, com a paciência, e quase que morrendo, foram um caso específico de um determinado santo, que de vila em vila que ele passou, por exemplo, se tinha nesses locais a utilização de uma das magias mais agressivas, de uma das magias mais destrutivas, que evocam potestades preternaturais, demoníacas, com uma força, com uma índole mais destrutiva, mais arrasadora, que é o caso do voodoo, e a mera presentificação do sacrifício da missa foi dando conta de ir dissipando essas trevas. Muito bem, eu já falei demais, deixa agora que vocês passem um pouco a bola e aí a gente vai retornando. Eu acho que essa contextualização do Padre Wander foi muito importante para nós chegarmos ao pé que estamos agora. E, como dizia o Papa Bento XVI, né, como ser cristão numa era neopagã. Tudo na nossa sociedade hoje, ele caminha para o paganismo. E não só a festa vamos dizer assim, a festa do Halloween, a data do Halloween, ela é só o começo do que pode acontecer com a Páscoa e com o Natal. Excelente. Que são festas católicas,
mas que o Coelhinho da Páscoa e o Papai Noel já estão roubando. Então é assim, o que aconteceu? No Halloween, ele foi católico, mas hoje ele se deturpou completamente. Ele é demoníaco, satânico, e acontecem até sacrifícios humanos pelos satanistas na data do Halloween. Vamos chegar nisso, claro. Então, então, o que é a questão agora que nós temos que tratar? É conscientizar os católicos do que é o Halloween hoje e se as famílias podem ou não participar dessa festa. Isso. Tiago, depois eu, Fabiano, Anderson, deixa eu só colocar uma coisa. Essa sua intervenção sobre a alteração do conteúdo revelado das duas maiores solenidades nossas, que são o Natal e a Páscoa, as quais deveria se unir o Pentecostes, mas Pentecostes ficou extremamente mitigado nas últimas décadas. Por incrível que pareça, parece um paradoxo, não? Pentecostes não foi enaltecido, ele ficou altamente mitigado. Porque, eu vou dar um exemplo histórico disso, fulminante, que não se tem como contestar. Nós tínhamos a oitava de Pentecostes, tanto quanto a oitava de Natal e a oitava de Páscoa. É a prova histórico-litúrgica de que a relevância de Pentecostes era a mesma de Natal e de Páscoa, se podemos dizer assim, como no magnífico, esplêndido, majestoso tríduo da nossa fé. Agora, mesmo a questão do Papai Noel, a sua mutação já na linguagem modernista, agressiva, através muito mais de um mito criado aí por uma determinada marca de refrigerantes, ou a exploração excessiva da questão da relação da consumação dos tais ovos de Páscoa, até porque o coelhinho não é ovíparo, ele é mamífero, então não dá para estabelecer essa relação a forciori, mas há um certo nível sadio de utilização dos elementos das culturas para apoiar a evangelização. Isso aconteceu no passado. O problema é que agora está se utilizando desses elementos da própria cultura que foram iluminados e cristianizados no passado e utilizados para levar a evangelização como imagens temporais do mistério que está na eternidade. E agora não, agora existe uma subversão, uma solapação. Então é nisso que você está colocando. Agora o santo bispo de Mira, na atual Turquia, a época não era, que foi São Nicolau de Mira, o homem que na noite, e aquela barba era dos episcopos de época, muito bem, e era tradição, saía junto às casas colocando alimento e colocando presentes para os mais pobres, para saudar a chegada do Redentor e Salvador. E depois já temos outras realidades. É que agora, por uma agenda, por uma engenharia social extremamente bem estruturada e trabalhada, vai se impor esses símbolos que foram cristianizados no passado, restituindo eles às mãos do maligno e às trevas, ou, de outra forma, o maligno está os retomando com as suas garras para corromper o sentido cristão da história e assim alterar a interpretação que se tem. E aí nós podemos pegar um gancho e colocar a própria dita festa de Halloween, a antiga ou Hallows Eve, a véspera de Todos os Santos, agora corrompida, deturpada e tornando-se a exaltação do que há de vil, do que há de sombrio, do que há de maleficamente preternatural, como nós temos assistido, ao que leva é que vai favorecer, está se preparando também como instrumentos operativos para viabilizar a chegada do anticristo. É dentro do tentar fazer parecer o demonismo uma brincadeira, ou mudar a reta visão revelada que se tem sobre Lúcifer, tentando fazê-lo passar como bonzinho, como amigo, como
aquilo que a igreja ensinou sobre ele não é verdade, é tudo mentira. Então isso vai colocar muita caraminhola na cabeça de muita gente e vai preparar o advento dele mesmo. E esses elementos ditos, no primeiro momento, culturais, lúdicos, aparentemente inócuos, eles são mais venenosos do que se imagina. Isso no caráter universal. Depois nós podemos olhar para o caráter privado, particular, sim. Eles não vão liberar números, não vão, sobre a questão do desaparecimento de, principalmente, crianças em determinadas fatias do ano. E no hemisfério norte, corte o globo terrestre ao meio, a parte de baixo é o sul, a parte de cima é o norte. No hemisfério norte estão as ditas nações mais ricas do mundo na era moderna. Então, as nações europeias e principalmente as duas nações norte-americanas, os Estados Unidos e o Canadá. Essas duas nações são norte-americanas, hein? Não é só os Estados Unidos. O México lá está, mas o México é muito mais, ele está lá quase que por, num certo sentido, acidente, por uma parte e por outra, é que ele tinha muito mais território do que tem atualmente. Mas o México ele é muito mais hispano-americano, se quiserem, ou então latino-americano. Eles não vão liberar os números, mas eles têm números concretos. Os departamentos de polícia dos respectivos departamentos, sendo redundante mesmo, estados e cidades, eles têm esses números. E é óbvio que no dia 31, já de 30 para 31 para 1º de novembro, o número de desaparecimentos é significativamente, percentualmente maior do que acontece em outras fatias do ano e em outros momentos. Uma coisa que eu percebo é que dentro da vida católica, essa questão de reparação, de sacrifício, ela foi meio que se distanciando da vida dos católicos. Veja bem, nessa data, os satanistas, eles vão na igreja, eles roubam Eucaristia, porque, infelizmente, há uma falta de zelo litúrgico no Brasil recentemente. Nós tivemos muito problemas relacionado a isso, e foi muito bom, eu vejo como graça de Deus, até aquilo que aconteceu com o Dom Mol, mas parece que oferecer ao povo católico a Eucaristia, de acordo com o que está nos documentos, principalmente no recente, no Redemptor e Sacramento, parece um crime. E justamente por causa desta negação de ofertar aos católicos a maneira de comungar, que é de direito deles, esses satanistas vão na igreja, eles roubam a Eucaristia e eles celebram a missa negra. E a missa negra, o altar é uma mulher nua, de preferência menstruada, 12 homens como apóstolos de Satanás, e que é introduzido Jesus na mulher, e os 12 homens têm relação sexual com ela, ejaculam na mulher, tiram Jesus, depois urinam e defecam em cima de nosso Senhor Jesus Cristo. E principalmente nesta data de Halloween, que é feito isso, que é tirado o membro genital de crianças para fazer trabalho de feitiçaria, que é tirada a víscera das crianças, que são tantas crianças que são mortas, bem como o padre Wander disse, o número de crianças que desaparecem. E aí eu me pergunto, um católico, é para ele ficar perdendo o seu precioso tempo com essas coisas pagãs? Ah, mas não tem nada a ver, porque isso daí era uma festa católica e tal, que eu não sei o que lá. Mas veja bem, quem quer fazer reparação hoje, pelo amor de Deus? Quem quer ficar diante do Santíssimo Sacramento clamando perdão por essas ofensas diabólicas que são feitas contra nosso Senhor Jesus Cristo? Não é para ficar brincando com essas coisas, né? Os satanistas estão lá pagando um preço e servindo ao diabo. E aí a gente vê os católicos num relativismo tão terrível que vão aprovando cada vez mais essas coisas, né? E aí eu até estava conversando com um padre amigo meu, que ele estava na Itália, e junto de uma congregação religiosa que ele fazia parte, começou a ter um terremoto, e aí ele perguntou para o superior, bom, o que a gente vai estar fazendo aqui agora? Ele falou, bom, o melhor lugar para a gente morrer é aqui na capela mesmo, né? Começaram a rezar a Nossa Senhora. Graças a Deus não aconteceu nada com eles, mas eles tiveram notícia que numa escola onde estava tendo a festa do Halloween, todo mundo morreu lá.
Eu não vou ficar falando aqui agora, eu não tenho base de concretude para dizer que foi justamente por causa disso, mas é muito estranho, onde os religiosos estavam rezando a Nossa Senhora, eles foram todos protegidos, e onde estava tendo a festa do Halloween, todo mundo morreu, inclusive uma grande quantidade de crianças, né? E aí você vê hoje em dia essa preparação para esse advento do anticristo. Poxa, hoje a gente tem satanistas com conta no Instagram que as pessoas ficam disputando para participar da missa negra. Isso daí não é uma coisa oculta, isso daí é uma coisa aberta, aonde há um desenfreio moral enorme e essas ofensas a nosso Senhor Jesus Cristo. E eu fico pensando, o que era para nós católicos estarmos fazendo? Rezando, fazendo sacrifício, fazendo reparação por essas ofensas tão horrendas feitas contra Deus, contra o Santíssimo Sacramento. E aí eu vou percebendo que isso vai entrando cada vez mais paulatinamente na vida dos católicos. Aí, como o Tiago veio falando, já vai tirando Jesus Cristo do centro na festa do Natal, vai colocando sempre essa questão do comércio, do Deus do mamon, que tem que consumir, que tem que gastar, a indústria vai lucrando cada vez mais, e as almas vão cada vez mais se precipitando no pecado, as almas vão cada vez mais indo para o inferno. Aí numa festa da ressurreição da igreja, o maior mistério da fé católica, o mundo olha para os supermercados lotados de doces de chocolate, as pessoas começam em busca disso. E por quê? Que se duas festas como essa importante da igreja já foi substituída a figura adorável de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus do céu, esta figura adorável já foi substituída, o que não será daqui um tempo com o Halloween? Mas Satanás, ele é ardiloso. Quem que ele quer pegar hoje? Ele quer pegar as crianças, ele quer infeccionar as crianças no pecado. E teve um exorcista que eu escutei uma formação dele há muito tempo atrás, que ele diz O Anderson, quando... Oi, pode falar. perdão, talvez só uma ideia, livre, hein? Talvez deixe os 4 na tela, que aí vai se interagindo. Me parece, não sei, é só uma sugestão, viu? O Felipe, que está administrando, pode deixar os 4 na tela. Felipe, eu também gosto mais, padre, eu também gosto mais. Muito e aí, bom. O que acontece? O padre disse que nessas festas, que são feitas de Cosme e Damião, que o pessoal da macumba, do candomblé, oferece doce para criança, o padre exorcista disse que esses doces são consagrados aos demônios. E como o demônio é um espírito, ele pode estar instalado numa matéria. E a criança se alimenta daquele doce e os demônios grudam na genitália das crianças e no hipocampo, que é o centro controlador da vontade. Eu sei que os influencers católicos vão catar esse trecho que eu estou falando, vão falar que eu sou louco, vão falar que eu sou demente, vão falar que eu sou... Gente, eu tô 20 anos apanhando de vocês, você acha que eu já não tô calejado com esses negócios? Pode arregaçar com a gente, mas isso é uma coisa muito séria. É muito séria. Agora, comer doce consagrado às bruxas. Pô, tem uma revista lá que eu tava lendo algo sobre aquele tábua de Ouija. Estavam brincando umas crianças e um menino novo passou por cima da tábua e depois ele começou a ter um comportamento diferente, agressivo, e levou no exorcista e o demônio manifestou na criança. O exorcista disse, por onde você entrou? Ele falou, quando ele passou por cima da tábua, eu peguei ele ali naquele momento. O exorcista obrigando o demônio a falar a verdade, a força desse sacramental da igreja. Ou seja, as pessoas nem acreditar direito no demônio acreditam hoje em dia. Não se tem mais aquela noção desse combate espiritual, desse ódio de Satanás às almas. Então, eu percebo que isso aí vai cada vez mais relativizando, e vocês católicos que estão assistindo, vocês têm que se posicionar com força. Não importa se vocês são perseguidos. Não importa se vocês são ridicularizados por causa do seu posicionamento. Porque dentro da igreja, até autoridades eclesiásticas relativizam isso. Mas se todo mundo está querendo ir para o inferno, você também vai? Agora, pelo amor de Deus, quantos mártires que morreram porque não aceitaram a idolatria? Que tiveram dores horrendas nos seus corpos para não se subjugar a essas coisas satânicas. E qual que é o posicionamento de nós católicos hoje? Nós não estamos deixando de ver a origem da festa, que foi uma coisa católica, mas hoje em dia não é mais. Até você explicar que focinho de porco não é tomada, qual que vai ser o entendimento da pessoa que está lá do outro lado? Nós somos comunicadores católicos, temos uma responsabilidade imensa de não brincar com a maneira com que nós passamos a informação. E aí eu já vi
consagrados pelo método de São Luís de Montfort, postar foto com cara pintada de bruxa no dia do Halloween. Ora as bolas, carambolas, do que não é isso a não ser um reavivamento satânico na face da Terra? Né? Ô Anderson, na minha antiga paróquia, uma vez, um grupo de jovens fez uma festa de Halloween. Um grupo de jovens católicos fez uma festa de Halloween. É brincadeira uma coisa dessa? E daí tinha um rapaz que tocava bateria no meu grupo de oração, e eu fui lá e busquei ele na marra. Eu falei, não, você não vai ficar aí. Então, é assim, hoje o relativismo é tão grande, mas é tão grande que assim, dentro da Igreja Católica é perigoso ser incentivado a ter festa do Halloween. Não é, Fabiano? Exatamente. O Papa Bento XVI já nos alertava da ditadura do relativismo, onde hoje nós não temos mais a medida daquilo que nós fazemos, pensamos, convivemos, ou até mesmo daquilo que anunciamos pela verdade, mas sim por aquilo que se adapta ao tempo, mas sim pelo achismo, mas sim pela minha vontade, e muitas vezes norteado por aquilo que está apartado da sã doutrina, apartado da verdade de Cristo. Né? A gente pode perceber, como o padre Wander bem pontuou, há muitos anos atrás você não via essa incursão do satanismo. Você tinha vários desafios dentro da igreja, as heresias, aqui no Brasil a própria teologia da libertação e tantas outras coisas. Hoje nós nos deparamos com algo que é totalmente antagônico à fé, que não pega mais elementos da fé para tentar mascarar ou para tentar criar uma nova atmosfera para ser perpetuado, mas nós estamos vendo algo que é contrário. É Deus e o diabo diante de nós, e muitos estão escolhendo ao diabo. Olha, quem diria que nos tempos de hoje nós estaríamos fazendo uma live aqui, Anderson, Thiago, Padre Wander, para dizer às pessoas que não tenham comunhão com o diabo. A gente faz live para ensinar as pessoas a doutrina, para ensinar o catecismo, para aprofundar a fé, mas nós estamos aqui pedindo às pessoas não tenham comunhão com as trevas, não dizendo a paz, não entreguem seus filhos ao diabo. E os sinais são muito claros. Né? Você vê nos Estados Unidos já o satanismo avançando, não só com esses rituais, como o Anderson bem colocou, mas até mesmo nas escolas, que tem estados americanos que agora o satanismo tem uma aula extra na escola. Se os pais quiserem deixar seus filhos para aprender sobre satanismo, eles deixam. E aí, eu recordo aqui, né, o excelente trabalho que o padre Pedro Paulo, exorcista, né, um grande abraço para ele, um grande sacerdote que tem nos orientado muito bem com relação a isso, da última carta, esses dias que saiu, livro dele, perfeito. Então, a da última carta que saiu da Associação Internacional dos Exorcistas, que fala como a indústria ela tem ido de encontro a isso que você falou, Anderson, as crianças. E aí nós não vamos nos apercebendo que vai sendo criada uma atmosfera de que, desde pequeno, as crianças vão tendo esse contato com o ocultismo, vão tendo contato com o mal e vão achando que é normal. Porque muitas famílias elas já perderam o norte da fé, sequer se um dia o encontraram, por catequeses esvaziadas, por homilias vagas, por falta de testemunho, por grupos que não pregam a verdade, mas infelizmente pregam o que está de acordo com a moda, né? Quando muito dizem que você tem que ser um bom católico, mas não tão ortodoxo, mas não tão fundamentalista, mas não tão conservador. Então a gente vai como que sendo um católico às apalpadelas, e aí qualquer vento de doutrina a gente acha que vai, que pode ir, que pode vir, né? E aí essa carta, faço até questão de ler um trecho dela, Ipsilíteris, a Associação Internacional de Exorcistas vai dizer: isso porque quem planeja e difunde socialmente o mal sabe que, habituando as crianças aos símbolos e aos conteúdos da linguagem esotérica e ocultista, quando os mesmos se tornarem adolescentes e adultos,
se aproximarão de modo natural, com familiaridade ao ocultismo, visto pelos colaboradores do diabo como uma alternativa na contraposição ao cristianismo para as novas gerações. Ou seja, aquilo que o Anderson bem falou, o que nós estamos fazendo hoje aqui não é simplesmente pelo ato que acontece hoje. Nós estamos combatendo hoje, tendo em vista uma geração que daqui a poucos anos, não digo nem muitos, daqui a poucos anos pode estar adorando ao diabo e não a Cristo. Famílias que podem estar cultuando o demônio em vez de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas isso pode parecer absurdo. Está aqui. Estão falando padres que têm toda a autoridade e preparo para isso. É para preparar para uma futura descristianização. A palavra certa, uma contraposição ao cristianismo para as novas gerações. Então é muito sério. Isso que o Tiago, assim, de forma esplêndida, pontuou, a questão do Natal, a questão da Páscoa, o Padre Wander recordou muito bem do próprio Pentecostes, e são tantas outras celebrações, Padre Wander, as próprias grandes celebrações marianas. Nós não vemos mais esse empenho em celebrá-las, nós não vemos mais a piedade, e aí a gente vai se perguntando, não, é porque os tempos são modernos, não, é porque os tempos são satânicos. E aí nós vamos recordar a palavra de Deus, que o diabo, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele se lança sobre a terra, ele se lança sobre as famílias. E nós não podemos dar essa brecha. A partir do momento que nós vamos enxergando uma pretensa normalidade com isso, mas eu posso estar lá, mas fazendo algo católico. É a mesma coisa de você dizer que vai viver a castidade dentro de um prostíbulo. Está entendendo? Então, pelo amor de Deus. E assim, enquanto a nossa cabeça, o nosso coração e a nossa fé for relaxada não é a cabeça deles. Relaxada não é a fé deles. Porque a fé desses satanistas, porque até o diabo tem fé. O diabo tem fé que vai perder todas as almas. Eles não relaxam, eles não dormem, eles não se cansam. Como eu vi um testemunho de um ex-satanista, né, até que o padre Pedro Paulo enviou, e o padre Duarte Lara também já comentou, eles passam o ano inteiro preparando o ano satânico, que vai começar agora no dia 31. E os católicos nem sequer no dia do Santo Natal vão à missa, nem no dia de Todos os Santos rezam aos seus santos de devoção, nem no dia 2 vão honrar e rezar pelas almas do purgatório. Ou seja, eles estão se empenhando e nós estamos aqui de boca aberta dizendo, é normal, vou levar os meus filhos. Eu vi uma notícia agora recente de uma escola que os pais fizeram uma denúncia gravíssima. Os pais chegaram na escola e tinham um boneco pendurado, enforcado, e tinha faixas de delimitação, aquelas que a polícia coloca para cercar a cena do crime, facas e rastros de sangue. Os pais ficaram loucos, pensando que tinha acontecido uma tragédia. Aí foram ver, era uma brincadeira de Halloween. Ou seja, foi feita até denúncia, né? O vídeo está circulando aí, não sei se algum de vocês viram isso no próprio Instagram. Ou seja, isso toma ares muito perigosos, porque não é só a incitação espiritual, mas também humana, da violência, da perversão, da sensualidade, da sexualidade desordenada, do sexo desenfreado e tantas outras coisas que vão gerando a contaminação espiritual. E aí nós vamos perdendo totalmente o caminho de Deus e nos aproximando de um caminho que pode levar não somente à perdição do corpo, mas à perdição da alma. Estupendo. Eu acho que é importante pontuar também que há uma grande participação nesse cenário que nós vivemos hoje da teologia da libertação. Por quê? Nós vamos falar assim, já vem o cara que bate na teologia da libertação, né? Mas por quê? Porque os padres da teologia da libertação falam que o demônio não existe. Tiago, só um instante. Isso você falou muito bem. Uma paróquia próxima aqui de mim, o padre, na missa do domingo passado, de 9 da manhã, disse: Lúcifer não existe. E ainda falou para a Assembleia: vamos todos repetir? Lúcifer não existe. Um sacerdote. Anderson, pelo amor de Deus, você prega há quantos anos sobre os novíssimos, sobre céu, inferno e purgatório?
Padre Wander resumiu agora de forma esplêndida. Rasgou o catecismo, rasgou a tradição. Podia jogar a batina fora, se é que usa. Não usa, não. Olha, dentro de tudo que vocês colocaram, intervenções estupendas, eu gostaria de retomar aqui um princípio. O que acontece é que o satanismo avançou porque as nações deram as costas a Deus. O catecismo da Igreja Católica, o atual, eu tô com os dois aqui. Está aqui o tijolão amarelo, o meu está bem gasto. O meu é uma edição lá de 97, 98 e está bem usadinho. Quer dizer, o perigo é se o catecismo de um sacerdote não estiver bem usadinho, não? Aí é bombástico. Agora eu estou com uma edição nova, isso sim, aqui do Catecismo de São Pio X, na minha mão, uma edição que saiu há poucos dias, e que eu fiz questão de adquirir, uma edição comentada. No atual, a mesma doutrina, a mesma verdade. No parágrafo 210, depois 211 dos dois, sobre o primeiro mandamento, o problema é que os mandamentos foram a relativização denunciada por Bento XVI. Nós estamos na era da apostasia, nós estamos na era da incredulidade em relação a Deus, porque em relação ao maligno, não. Anderson, eu vou falar aqui abertamente, eu não sei a repercussão que isso possa ter em matéria de plataforma, viu? Mas vamos lá. A maçonaria, com a implantação do indiferentismo religioso, ela preparou a adesão incondicional à religião do anticristo. Essa ideia do indiferentismo religioso é a maior mentira de todas. Porque, de qualquer maneira, como Santo Agostinho dizia, nós não descansamos enquanto não encontramos um porto seguro. Então, quando não há o porto seguro, a alma se mete em qualquer cratera, em qualquer caverna escura, e é o que acontece. Então, primeira coisa, os mandamentos. As nações deram as costas a Deus quando elas rasgam a submissão ao verdadeiro Deus através de sua Santa Igreja. Elas estão se curvando a um falso Deus, que é exatamente Lúcifer, que vai pôr os seus 1000 sequazes, os seus 1000 apóstolos, como tão bem o Fabiano colocou, que vai pôr os seus instrumentos da sua... essa expressão é nossa, porque o termo catequeses é sagrado, é cristão, vindo do nosso patrimônio patrístico, mas eles darão a sua catequese, ou melhor, a sua anticatequese, levando a se crer nessa realidade préternatural que Paulo VI denunciava na sua locução de 29 de junho de 72, quando falava da penetração da fumaça de Satanás também no interior da igreja. Catecismo da Igreja 210. O primeiro mandamento proíbe prestar honra a outros afora o único Senhor que se revelou a seu povo. Proscreve a superstição e a religião. Condena a superstição e a irreligião. A irreligião é a armadilha a priori da indiferença legada pela maçonaria. A superstição representa, de certo modo, um excesso perverso de religião, exatamente. A irreligião, um vício oposto por deficiência à virtude da religião. 2111, a superstição. A superstição, o desvio do ensinamento religioso e das práticas que ele impõe, pode afetar também o culto que prestamos ao verdadeiro Deus, por exemplo, quando atribuímos uma importância de alguma maneira mágica a certas práticas. Olha a nova era aí. Em si mesmas, a priori, seriam legítimas ou necessárias. Atribuir, não no caso da New Age, mas, por exemplo, quer dizer, a adoração só se dá a Deus, mas a adoração que deveria ser dada a ele se corrompe, se perverte ela, dando-se adoração a elementos da natureza, e aí se cai na idolatria, que é o que nós temos através do panteísmo. Atribuir eficácia exclusivamente à materialidade das orações dos sinais sacramentais, sem levar em conta as disposições interiores que elas exigem, cair na superstição. Quer dizer, tem gente também, né, Anderson, que tem que ter claro isso, que usa, inclusive, os nossos sacramentais de forma supersticiosa, esquecendo que é preciso o assentimento da fé. E, quer dizer, a pessoa, ela está lá, como disse muito bem o Fabiano agora há pouco, e aí, de qualquer forma, a descristianização trazida aí pelo Tiago,
a pessoa está lá no prostíbulo com a medalhinha de Nossa Senhora das Graças por baixo, a medalhinha vai proteger que não aconteça nada de mal com ela lá dentro do prostíbulo. Meu Deus do céu. Santamente pronunciando o nome eterno e sagrado de Deus de forma reverente, eu digo, reverente, Senhor, digo, meu Deus do céu. É isso que também é o que se faz com, quer dizer, aquela coisa que me perguntaram no Sábado Santo, lá na cidade, quando eu tinha que buscar uma coisa que faltaria para a liturgia à noite, no dia que a igreja, guardando o silêncio ainda, esperando a ressurreição do seu Senhor, você podia colocar a imagem de São Sebastião na lata de café. Tenha paciência. Né? Tenha paciência para não faltar nunca mais café em casa. Então, o que nós temos aqui da aniquilação à observância dos mandamentos revelados da lei divina, o que poderia resultar? Isso, sinceramente falando, nossas crianças não sabem o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Não têm noção do que é a virtude da verdadeira religião, do adorá-lo e devotar sua vida a Ele, do venerar com culto sagrado e destacadíssimo, como hiperduria Nossa Rainha Santíssima, e depois, como culto de veneração pelo que eles manifestam da obra de Deus, os seus irmãos, os santos que estão nos céus. Então, quer dizer, quando não se dá, São João Maria Vianney falou isso, quando não se dá Deus aos homens para que eles o adorem, eles vão terminar adorando a besta. Eles vão terminar adorando a besta. E nós estamos nos dias do Apocalipse, sim. Também vão me chamar de louco, mas também tranquilo, não estou nem aí. E já estou chamado por muita gente. Viu? Também já estou chamado, Fabiano, por muita gente. O Padre Wander é louco. Deus seja louvado, não? Santo Atanásio também era para os arianos. Para os arianos ele também era louco. E todos que o quiserem. Santo Inácio de Loyola era louco para os protestantes. E daí vai. Bom, guardando uma distância gigante entre Santo Atanásio, Santo Inácio e eu só quero dizer aqui, desde que vociferem, nós vamos com caridade rezar pela conversão de todos, perdoá-los pela forma como nos enxotam e nos rotulam, e não guardaremos nada que desagrade a Deus em nosso coração em relação a eles. Mas nós temos que ter claro uma coisa, nós estamos nos dias, sim, do Apocalipse. Não estou falando que vai se cumprir todo agora, mas uma parte acentuada, e ele vai se cumprindo nas suas épocas. Mas talvez a sua parte mais acentuada em relação a todos os séculos passados vai se cumprir agora. Isso é fato. Meus amigos, quando se vê a Hollywood a serviço a plenos pulmões para facilitar a assimilação das gerações atuais da figura do anticristo como um benfeitor, vamos dizer assim, ecologista, desarmamentista, filântropo, elegante, bonitão, Dom Juan de Marco, atraente, e que é o protótipo a ser imitado pela sociedade, nós entendemos que o Halloween é parte do processo de desmonte da civilização católica, que está sendo levado até as últimas consequências por aqueles que servem as trevas, e isso sim, eles são incansáveis, eles são articulados, eles são inteligentes, eles são extremamente organizados. Eles não têm medo de perder 2 ou 3 horas a mais de sono numa noite para terminar de ajustar os passos da próxima campanha, já que irão começar o ano satanista agora no próximo dia 31. E nós, quer dizer, você chama para uma vigília, é um sacrifício, e o outro mistério que ficou extremamente esvaziado, quer dizer, só um detalhe, no Catecismo de São Pio X estão nas questões 170 a 172. O que nós temos claramente é que por que se destruiu, entre aspas, porque não se pode destruir o que é de Deus, mas porque a aplicação na sociedade, no mundo, foi extremamente limitada. Por que no exorcismo de Leão XIII, não aquele pequenininho, mas o maior, e os sacerdotes devem rezar com certa constância o seu silêncio em favor de seus rebanhos. Se coloca que ali Deus conceda um tempo de liberdade e de paz para que a igreja realize o trabalho das almas. Então, o que nós temos aqui diante desse quadro todo, a situação, Fabiano, Anderson, Tiago, os nossos amigos que nos acompanham, Halloween vai mostrar que ele deixou de ser inocente cada vez mais, e daqui, se nós tivemos em questão de 3 décadas um asseveramento tal,
Esperem daqui até o final dessa década o que nós veremos. Nós vamos ficar assustados, porque também, Anderson, eu conversava fora do ar com o padre Duarte Lara, quando fiz a formação com ele. Ele dizia uma coisa, ele falava um pouco no ar e depois nós remontávamos. Há diversos níveis de satanismo. Esse mais brutal, mais ritualístico, esse mais que realmente é para tocar, é para entregar ao poder de Lúcifer um campo de ação tal, fazendo o sacrilegiamento da forma mais esdrúxula, da forma mais satânica que possa existir em relação à Eucaristia. E Santa Gema Gogani falava isso. Ela dizia: todas as vezes que o reino eucarístico de Nosso Senhor ele vai se encolhendo sobre a terra, o reino do anticristo vai avançando. É agora. Nosso Senhor submetido a todo tipo de humilhação. Dentro da sua casa ele é um estranho. Ele é um estranho. Não se reconhece mais o seu senhorio, a sua majestade. Velada sob o mistério santíssimo do véu sacramental, é ele, meu rei glorioso. Nosso Senhor tratado como um nada. O sacrifício perpétuo relegado a uma refeição protestante. O esvaziamento do conteúdo do nosso credo. A alteração da lex credendi através da alteração da lex orandi. A mitigação da liturgia até o desaparecimento de toda a sua catolicidade. Quer dizer que todos os elementos de resistência ao avanço do anticristo foram sendo retirados. Todos, né, foram sendo retirados. Quando nós vimos essa procissão eucarística, não sei de quando é, vocês poderiam me responder, e me chegaram as imagens nas ruas de Nova York, eu fiquei comovido. Uma procissão gigante ao Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor, uma procissão assim, típica, grandiosa dos dias de São Pio V, no melhor momento que se possa chamar, ou como queiram, nos dias de São João Paulo II, nas suas grandes jornadas apostólicas, para que não fique aqui a impressão de se vender um peixe. Então, aquilo me emocionou ao mesmo tempo em que nós vimos, no Natal do ano passado, num determinado hotel, numa cidade norte-americana, e aqui eu não me lembro se foi Houston, também é possível puxar aí na internet, mas, se não me engano, foi Houston, no Texas, no átrio de um hotel, o presépio satanista. Não o Filho de Deus encarnado, a imagem do Filho de Deus, o bebezinho, Anderson, Baphomet. O Baphomet bebezinho. Eles não estão brincando. Agora, qualquer coisa que demande ser um católico mais compenetrado, mais combativo, mais militante, que proponha uma vida ascética, penitente. Cadê as reparações, como o Anderson falou? Cadê a via reparatória? Cadê o jejum? Cadê as vigílias? Cadê as procissões eucarísticas? Cadê as procissões marianas? Qualquer coisa que pressuponha isso é tratado como fanatismo religioso, como fundamentalismo, como obscurantismo, como retorno ao passado. Uma outra coisa ainda, já vou ceder a palavra. Nos Estados Unidos, em algumas, porque eles têm a Carta Magna, todos sabem, mas as unidades da federação, elas têm muita liberdade, né, Anderson, Thiago? Né, Fabiano? Sim. Tem a Constituição, nada pode passar em cima da Carta Magna. E aí tem que é de matiz maçônico, liberal, extremamente liberal, e aí é uma outra matéria, não vamos nem entrar nisso hoje. Mas o que acontece? As unidades da federação, eles são uma federação mais ou menos como nós somos. Eles são uma federação. As unidades têm uma autonomia muito grande. Então, por exemplo, metade das unidades da federação tem a pena de morte, e metade das unidades da federação não tem a pena de morte. Alguns estados da federação já vão reconhecer o satanismo como religião de fato assimilável. Onde isso vai dar? Agora eu deixo a palavra com vocês. O Leandro Carnal, ele fez um pronunciamento que ele está buscando alguma lei relacionada a isso que o senhor acabou de dizer, no sentido de que não podemos mais rechaçar Satanás, expulsar demônio, falar contra Satanás, questão de exorcismo. Por quê? Porque o satanismo é uma religião. Então você tem que ter respeito pelo próximo, né? Ou seja, isso não é brincadeira. Isso é uma coisa muito séria. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, Padre Wander, se o senhor puder responder, porque eu não sei mesmo como que funciona essa questão. Recentemente, nós tivemos
um padre que ficou conhecido mundialmente, mas não por um exemplo de santidade. Eu não quero ficar me atendo com palavras, não quero ficar qualificando, mas me deu desespero de ver aquela manhã na Jornada Mundial da Juventude, o padre Guilherme tocando as suas músicas eletrônicas no evento que deveria ter um recolhimento e oração. Bom, eu fui pesquisar um pouco sobre esse sacerdote e vi que num podcast em Portugal ele falou muitas coisas contra a fé católica. E recentemente, acho que até o Fabiano postou no Instagram dele, o Educar para o Céu, esse padre ele vai tocar em uma balada que vai ter o Halloween. E na própria propaganda da balada aparecia uma cena sexual muito diabólica, uma coisa muito profana. E aí você vê todo mundo com aquelas maquiagens, cheio de sangue, aquele erotismo, a pombageira e a sua legião toda junto. E aquele padre com aquele sorriso, com a mãozinha dele assim, com aquele jeitinho dele todo nessa balada e tal. E uma pergunta, padre. Um padre desse tocando numa festa de Halloween. O que acontece, padre? Ele não recebe nenhuma punição? Como que funciona isso? Porque isso daí é um escândalo contra a fé. Esse padre deveria estar celebrando o sacramento, dando catequese, atendendo confissões, celebrando missa, indo visitar doentes no hospital, extrema-unção. Poxa, um padre tem uma agenda carregadíssima de apostolado. Ninguém faz nada, padre. Como que é? Por isso que eu estava falando. Isso daí vai tomando conta. Ele vai entrando, que um padre DJ toca no evento desse. Mas, padre, não tem nada a ver. É um evento satânico dele mesmo. Não é um evento Ninguém satânico. fala nada. Anderson, vamos colocar aqui alguma coisa gravíssimo, horrível, gravíssimo, mas vamos colocar aqui algumas coisas. Vamos por ordem. Primeira situação desse sacerdote. Ele já está em estado de excomunhão em lata sentença, excomunhão direta. Ele já profanou a fé católica, ele já está professando abertamente o satanismo, então ele já está em estado de excomunhão lata sentença. O que é uma excomunhão lata sentença? É direta. Não precisa ser emitida formalmente pela autoridade eclesiástica a qual ele está submetido. É como quem faz ou coopera com o aborto. Ele já está em excomunhão em lata sentença. O que acontece é que há penas canônicas, né? Depois que o bispo deveria aplicar. Agora, na contrapartida, eu vou remontar a São Basílio Magno, na carta que ele escreve a Santo Atanásio, a mesma carta que Dom Atanásio Schneider comenta ao escrever uma carta de apoio ao Dom Joseph Strickland, ao bispo de Tyler, um ícone. Para mim, esse o grande Santo Atanásio dos nossos dias, junto ao grande Dom Atanásio. É o tempo da exaltação do mal, Anderson, dentro da casa do Senhor. E agora só pagarão um preço caro os que defenderem a verdade, os que defenderem a fé de 2000 anos. Agora nós estamos no tempo em que o mal já está sendo chamado de bem e o bem de mal, e a profecia de Isaías está se cumprindo integralmente. E sob pretexto de acolhimento, porque ele vai usar um argumento. Eu não estou dizendo que eu li dele, não, mas eu vou usar aqui. Vamos tentar ler a mens revolucionária. A mente revolucionária. Qual o pretexto que provavelmente ele vai dar, Anderson, Tiago, Fabiano e os nossos amigos? Ele vai justificar o seguinte: eu estou lá para evangelizar. Acolher, evangelizar. É preciso ir às periferias existenciais. É preciso ir aonde ninguém vai e eu estou indo até lá. Bom, é preciso então ir até com os assaltantes do banco, assaltar com eles para evangelizá-los? Então a coisa realmente está totalmente deformada. O que eu tenho para mim é que não vai, Anderson, de verdade, hein? Se eu me equivocar, eu dou um brado de louvor a Deus. Se for feito algo, olha, eu vou celebrar em ação de graça. Me cobre que eu vou celebrar em ação de graça. Não vai acontecer nada, não vão fazer nada, e ele vai ficar como o padre que evangeliza os jovens. Escreva isso aí, tá? Eu quero ainda colocar algumas coisas, Fabio. Agora, e aí vocês têm o seguinte, agora, o sacerdote num país determinado da América Latina, que celebrava piedosamente, que
que primeiro ele celebrava o Vetus Ordo, que foi proibido pelo bispo, obedeceu imediatamente, passou a celebrar somente a missa de Paulo VI, válida e lícita, com toda a piedade, mas na forma em latim. O bispo foi lá, proibiu ele celebrasse em latim, e aí essa proibição ela é inválida, ela não existe potestade para isso, porque ela já está dada universalmente, essa autorização pela igreja. Então agora o bispo vai afastá-lo, porque ele está rezando a missa de Paulo VI em latim, Anderson. América Central. Você viu, Tiago? Né? Ele é de Porto Rico. Agora o bispo vai afastá-lo do ministério porque ele reza a missa de Paulo VI em latim. Olha, eu vou de Padre Renato Leite aqui, desculpa, Anderson. Se isso não é o fim dos tempos, é algo muito parecido com isso. É algo muito parecido com isso. Bom, a coisa que vai se contar é essa. E agora, a única coisa que não se pode ser é católico. E o pretexto vai estar aí. O lobby LGBTista é gigante, tem coisa metida aí nesse meio também. E a luxúria é a porta de entrada para o satanismo. A luxúria é a porta de entrada para o satanismo. O exemplo muito prático entenda o mito recomposto pelo escritor irlandês, o Bram Stoker, se eu não me engano, irlandês. O mito recomposto da possível história real do conde romeno Vlad Stepe von Dracul da Companhia dos Dragões. Não tem nada a ver com da Confraria dos Dragões, que se tornou mais tarde, na recontagem da história romantizada por esse escritor britânico-irlandês, se tornou a lenda de Drácula. A primeira coisa é que ele é posto no centro de um harém com vampiras. Ele é posto no centro de um harém com vampiras. Daí vai tirando as inferências. Se torna a história real de um provável nobre católico. É a mesma história de novo, Tiago. Do provável nobre católico que pertencia a uma confraria, a confraria dos dragões, que aí não tem nada a ver com o dragão apocalíptico, o mal, é uma outra história. Isso foi muito presente no passado. Basta dizer que a nossa própria guarda imperial era denominada dragões, os dragões imperiais. Bom, mas vamos lá. Se chegam à questão da luxúria levada até o extremo como porta de entrada. Por isso, a missa satânica tem no seu coração um ritual luxurioso. Não é outra coisa. Então, olha, muito bem. Esse padre, o único risco que ele corre é de ser chamado aí a um determinado lugar para ser condecorado, parabenizado e enviado como embaixador junto à juventude. E aí eu queria fazer um adendo ao que o padre Wanderson bem colocou agora. Veja lá se nós não chegarmos ao tempo, padre Wander, em que, por isso que o Tiago colocou da teologia da libertação e de tantas outras incursões que vão relativizando o nosso meio católico, a nossa liturgia, as nossas catequeses, os nossos mandamentos, se não chegarmos ao ponto de que as colocações, os salmos que falam sobre o demônio, as bênçãos que pedem para afastar o demônio, as orações a São Miguel Arcanjo não forem suprimidas do nosso meio por um motivo de respeito, aquilo que Chesterton tão bem dizia, respeite todas as religiões, eles querem que nós respeitemos todas as religiões, menos a nossa. Menos a nossa. Então, olhe se não chegar a esse ponto, não vamos mais falar quando formos renovar as promessas batismais, que renunciamos ao demônio, porque ali pode ter algum satanista e nós vamos ofendê-lo. Isso não seria nada sinodal. Então, não vamos fazê-lo. Então, poderemos, lamentavelmente, chegar a esses tempos. Mas, Fabiano, o antigo ritual do exorcismo, ele ordenava ao demônio, saia. Era extremamente imperativo. Em nome de Domine.
nomine Domini, exorcizote. O atual ritual é quase que Satanás, não quero incomodá-lo, não entendo, né? Quer dizer, não que eu esteja querendo tirar o seu ganha-pão, o seu campo de trabalho, mas poderia dar uma voltinha. Você vem depois, é nesse nível a coisa. Eu tenho aqui o novo, tem aqui, está aqui na minha frente, no estante, e não tenho o antigo. Também não sou exorcista, e ponto. E não tenho o antigo. Mas a própria língua latina, o demônio trabalhou para a língua latina ser tirada, Anderson, da liturgia. Trabalhou para ser tirada da liturgia, porque ele sabe que, como ela é uma língua estável, então não pode sofrer mutação na precisão dos termos. E aí exprime o dogma da fé de forma imutável. Se era para fazer a mutação de tudo, tinha que cair fora a língua latina. E interessante, não? Eu falei que o meu catecismo, deixa eu dar uma informação bem precisa. Deixa eu ver aqui o meu tijolinho velhinho, de que ano que é. Espera lá. Meu tijolinho velhinho aqui, que ano que ele é. Vou falar do Zé. Estou achando que não, mas é 97. Se não me engano. 97. A minha edição. Tá? As próximas edições já vão sair com algumas partes, viu, Anderson, alteradas. Tiago e Fabiano. Já foi alterado, né? O catecismo já foi alterado. Isso. O catecismo já foi alterado, já em 2018, pelo Papa Francisco, o catecismo já foi alterado com relação à pena de morte. A pena de morte, mas perfeitíssimo, Tiago, mas tem outras matérias aí que as edições... Não, 23, né? 2357, não é o parágrafo? Vai lá, pega aí, 2357. Da homossexualidade? Não é, não. Isso. Não? Eu acho que não é. 23, não é. Eu esqueci o número agora. Mas provavelmente aqueles parágrafos que sucessivamente tratam da homossexualidade, eles vão ser mudados. Como intrinsecamente desordenada e má, vai se alterar a linguagem, para que não seja mais transmitida. Então, assim, voltamos ao tema da live. Está aí, quer dizer, toda a atmosfera é de desmonte daquilo que poderia opor remédios, enfrentamento e combate ao avanço das trevas, Anderson. A propósito, realmente. Então, quer dizer, o demônio está se sentindo à vontade para avançar. Por quê? Porque o nível de resistência... Agora, claro, ele vai tomar um susto. Vou dizer dessa forma, não? Ele vai tomar um susto, porque ele conhece aquele pé santíssimo, e ele já provou a realeza e o domínio dele, e a hora que ela colocar o calcanhar naquela cabeça, ele não tem o que fazer. Né? Sabe o padre Chad Ripperger? Conhecemos todos ele. Todos conhecemos ele, não? Conhecemos pelo trabalho de internet. Anderson, Fabiano, Tiago, guardem isso. Há pouco tempo, não sei quanto exatamente, talvez uns 2 meses, o padre Chad disse que, e ele é um exorcista respeitável, hein? Ele é um exorcista respeitável. Ele disse que o movimento no mundo preternatural dos demônios está se acelerando enormemente. Se perguntem por quê. Eu vou achar essa citação ipsis literis depois. Tá? O tempo está acabando, né? Inclusive, Padre Wander, nessa carta que eu citei da Associação dos Exorcistas, lá no final eles falam que tudo isso prepara para uma ação extraordinária do demônio nos nossos tempos. Uma ação extraordinária do demônio. Tudo isso não prepara. Tem ninguém louco aqui não, né, Fabiano? Tem não. Não tem ninguém louco aqui. Mas e uma pergunta que eu faço. Se nós, pais, amamos os nossos filhos, nós vamos entregá-los ao demônio? Depois de tudo que nós falamos aqui, os pais que amam os seus filhos, escutem, pais, vocês que amam os seus filhos, mais do que tudo, porque o pai que tem um filho, ele faz tudo pelo filho. Se o filho fica doente, ele chora junto com o filho. É assim.
Imagina, você pegar... Thiago? Sim, você pegar cuidando. aquilo que é uma joia preciosa e você vai entregar de bandeja pro capeta? Eu acho que isso é muito grave, muito sério, e as pessoas não têm a dimensão, né? Porque esse burburinho que o demônio não existe, fez isso. Essa relativização fez isso. Pais entregando os filhos e ainda ajudando, desenhando demônio, bruxa, desenhando cicatriz na cara dos filhos e levando a festinha, entregando de mão beijada. Tiago, vocês não viram nos Estados Unidos, não sei se foi ano passado, ou se tem mais anos, eu não sei, vocês que são pescadores, vocês vão caçando aí, eu não acho essas coisas, nem não consigo, não vou atrás mesmo. Fica aí a missão, Fabiano, Anderson e o Tiago. Vocês viram nos Estados Unidos, não sei se no passado, há uns anos atrás, uma paróquia, eu acho que foi mais de uma, onde o sacerdote e os ditos ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão, todos caracterizados, uns como vampiro, outros como Drácula, outros na Santa Missa, Anderson. Que de inocente tem isso? Como diz o Salomão Jorge, naquela obra de 69, entendam, o diabo celebra a missa. Né? Anderson conhece. Eu tenho. Você tem, não é? Sim. Ali era sobre a questão da igreja no Brasil. Né? Na verdade, ele faz uma análise do avanço, viu, Tiago, da teologia da libertação por aqui, que pavimentou tanto quanto o liberalismo o caminho da revolução, o caminho do advento do anticristo. Os dois. São forças que aparentemente são antagônicas, né? São forças irmãs. Elas vão atuar juntos. Então, o que acontece? O diabo batendo palma, quer dizer, algo do que nós temos de mais sagrado. Só que aí, para a criança que está ali, Fabiano, é o maior desmonte que pode existir. Se dentro da própria Santa Missa, nós falávamos agora no trabalho, nos supermercados, nos condomínios, nas escolas de idioma, nas escolas das crianças de vocês, nos clubes e etc., por todos os lados. Esse inferno, essa expressão, esse inferno. Agora, quando isso vai para o presbitério de uma paróquia, checkmate. Como diz a moçada aí, game over. Hã? Não é, Anderson? Game over. Olha, Padre Wander, nesse sentido, eu fico muito feliz porque os nossos filhos estudam aqui no Instituto Regina Coeli. As pessoas que nos acompanham aqui sabem que nós mudamos de São Paulo. Eu hoje moro no interior de São Paulo, na cidade de Jaú, e por causa da escola católica. O posicionamento da minha filha de 7 anos e do meu filho de 5 anos, perdão se eu ofender alguém com esta fala, ele é mais maduro do que o do Padre Guilherme, que está tocando numa festa. Uma criança de 7 anos e um menino de 5 anos de idade, eles têm repulsa dessas coisas. Se você perguntar o que é o Halloween, meus filhos vão responder que é uma festa demoníaca, obviamente, porque eu ensinei para eles. Mas mais do que isso ainda, dentro da escola se prepara uma festa lindíssima sobre o Dia de Todos os Santos. Todas as crianças, professores, até o diretor vai vestido a caráter e as crianças fazem trabalhos sobre a vida dos santos nesse período, como referência, como modelo do que eles têm que praticar de virtude nesta vida e, obviamente, a luta pela salvação eterna. Mas essa questão é muito difícil, porque até no presbitério é um checkmate e talvez as pessoas podem estar olhando, algumas já sabem de como estava o andar da carruagem infernal, algumas outras não, estão um pouco perplexas. Tanto que eu estou percebendo que dentro aqui do conteúdo da live, a gente acabou sendo um pouco mais amplo do que a questão do Halloween. E não tem nenhum problema relacionado a isso. Por quê? Porque o Halloween é um braço da ação satânica. Mas aqui hoje a gente, né, auxiliado pela graça divina e com muito amor pela Santa Igreja e por vocês que estão aí. E, gente, pensa numa coisa, é sábado à noite. Eu ando morrendo de saudade da minha mãe veio me visitar, eu deixei ela lá, dia de descanso, a gente está aqui fazendo o que por vocês?
apostolado genuinamente católico, esperando que você assimile bem esse conteúdo, mas que você também compartilhe. Por quê? Porque, gente, o que aconteceu com as festas de Natal, de Páscoa, gente, vocês podem ter certeza, vai chegar a época que o Halloween vai ser canonizado. E ai de quem falar alguma coisa contra isso daí na internet. Nós ainda temos tendo tempo. Todas as mídias de apostolado nosso, que eu não vou falar o nome, é tudo vendido por uma casta satânica. Nós não temos tanto tempo. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Esse sacrifício do nosso tempo por vocês é de uma seriedade muito grande, a coisa está muito feia. Entendeu? E dentro da sua escola, você como pai, você como mãe, você tem que cobrar que tenha uma festa católica, ou se tiver a festa do Halloween, porque é uma ditadura aqui nesse Brasil, você não pode levar seu filho num negócio desse. Ah, mas o meu filho vai chorar. Que ele esperneie. Entendeu? Você não pode... Vai contra o primeiro mandamento. É contra o primeiro mandamento. E em cima disso, até, Padre Wander, eu anotei aqui uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. E eu acho que isso daí tem que dar uma resposta meio que delicada, porque o senhor mencionou que fez um curso com o Padre Duarte Lara, é isso mesmo? Não. Nós tivemos a live. Nós tivemos uma live no dia 29 de agosto. Ah, tá. O senhor fez uma live. Não, tudo bem. Eu pensei que o senhor tinha feito um curso sobre oração de exorcismo e tal, essas coisas. Não. Mas te perguntando aqui... Não, tudo bem, foi uma live. Entendi perfeitamente. Por isso que eu até perguntei antes, que eu não tinha entendido mesmo. Padre, na sua concepção, o que o senhor acha? Uma pessoa que vai numa festa dessa, seja uma criança ou um adulto, ele pode ter alguma contaminação espiritual? Certamente. Terá. O nível de contaminação não é possível mensurar, porque está dentro do mistério da iniquidade. Terá. Completando sobre o padre Guilherme, provavelmente já estará também contaminadíssimo. Se você entra num campo, vamos fazer uma analogia, Anderson. Se você entra numa região onde existia uma usina nuclear e o reator vazou, se você pisar nessa região, vamos lembrar de Chernobyl. Ela teve de ser evacuada. Quem se aproximar daquela região vai ser infectado. Quem se aproximar das trevas vai ser... E as crianças, mesmo inocentemente, elas são inocentes, mas o fato delas serem inocentes não impede que, se comerem um chocolate estragado, deixem de ficar doentes. É exatamente isso. É disso que nós estamos falando, Anderson. O fato delas serem inocentes em relação ao apodrecimento daquele alimento que elas estão comendo, não significa que os micro-organismos infecto-contagiosos que ali estão vão deixar de agir no organismo delas. Tudo bem, para haver um livramento, mas a coisa é um pouco mais grave. Por quê? Porque essa é a intenção. A intenção é contaminá-las. Não vai ser um acaso, muito pelo contrário, é para contaminar mesmo. Se a mamãe leva as suas crianças para tomar sol caminhando, ela espera que o resultado seja que suas crianças fiquem, vamos dizer, bronzeadas ou receber uma boa carga de vitamina D. Ok? Não se espere que vai se levar nesse tipo de ambiente que elas não vão sair com uma boa carga de contaminação sobrenatural. Aí a gente vai entrar um pouco no Padre Gabriel e a morte. Aí se é vexação ou se é infestação, não dá para analisar aqui e não temos elementos para isso. Caminhar para os números de possessão, os números de possessão demoníaca estão crescendo. Eu conversava com um sacerdote exorcista, eu vou guardar identidade, local e tudo, hein, Anderson? Tá? Agora realmente eu vou guardar. Conversava com um sacerdote que é exorcista na sua diocese. Isso pode ser aqui no Brasil, pode ser no estrangeiro. Tá bem? Ele disse que enfrentou um caso de possessão demoníaca de uma menina de 16 anos que começou exatamente com joguinhos, com brincadeiras na internet, evocando demônios bonzinhos. Invocando. Vamos corrigir o verbo. Invocando demônios bonzinhos. Bem, no primeiro momento se deu a infestação, fixação ou obsessão, até que caminhou para a possessão demoníaca.
E ele disse para mim, padre, é uma coisa assim como... Não adianta eu tentar descrever. Não adianta eu tentar descrever o que se passa dentro dos momentos em que ela manifesta. Durante o ritual já aconteceu e assim, sem tirar do caráter hollywoodiano, pastelento do que eles fizeram nesses casos, mas a verdade é que a coisa é muito mais grave, muito mais séria do que imagina. Sim. A intenção é contaminar mesmo, a intenção é estragar, a intenção é dominar a mente e o coração, como tão bem colocou o Fabiano, dessas gerações. Então não tem nada de inocente, não tem nada... Sim, vai contaminar. Guarde aí. Para Evander Jesus Maia, baseado na doutrina católica, baseado na doutrina sobre a demonologia, quem ele é e como age, baseado na experiência dos exorcistas sérios, baseado na palavra autorizada de um padre Duarte Lara, de um padre Chad Ripperger, é preciso dizer que elas sairão contaminadas. Casos de possessismo nos Estados Unidos, um caso que estarreceu a opinião pública em uma determinada época, todos se lembram, claro que não é a nossa época aqui, eu devo ser o mais velho de todos vocês, vou fazer 52, então acredito que eu sou o mais velho de todos vocês, com tranquilidade, não? Os cabelos brancos aqui nas laterais já estão tomando conta do pedaço, graças a Deus. Quer dizer que cada vez a eternidade está mais próxima. Amém. Espero que me encontrem em condições de ver o meu Senhor, o meu Rei, minha Rainha, minha Senhora. O que acontece? O caso que vocês vão lembrar, a invocação dos espíritos através do copo. Lembram-se dessa coisa? Sim. Através do copo. Isso terminou numa possessão demoníaca e o dito possesso, não estou revelando, ele matou a própria família, Anderson. Ele matou a própria família. Ele assassinou a família inteirinha. Já é possível depois buscar na internet e ver o caso passo a passo, ou às vezes nem vale a pena, como mera curiosidade, até digo que é melhor não. Que é melhor não. O inimigo, como diz em São João 10:10, veio para roubar, matar e destruir. Matar e destruir. Então, muitos católicos olham a brincadeira do copo, do compasso, é algo inofensivo, não dá nada, ele não tem tanto problema assim, não. É só um copinho que está ali e tal. O espírito diabólico cegou o entendimento das pessoas, vai dizer São Paulo em Efésios, né? Eu acho que está muito claro que nós estamos falando para vocês aqui, pessoal. Eu acredito, pelos vídeos que foram postados no Instagram de todos nós aqui, eu vi nas páginas, as pessoas comentando, os católicos também meio perplexos com outros católicos endossando isso, né? Eu acho que ficou muito claro. A gente tem que seguir firme, gente. Seguir firme com amor profundo por nosso Senhor Jesus Cristo. Um amor profundo pela Santíssima Virgem Maria. Buscar prática de vida de oração de fato mesmo, sabe? Estar na presença de Jesus na Eucaristia. Adoração, rosário, penitência. Essa é a nossa vida, gente. Sabe? Não dá para ficar perdendo tempo com essas coisas, não. Bom, pessoal, vocês querem comentar mais alguma coisa? O tempo é de vocês aqui. Fiquem à vontade. Anderson, meus queridos, eu tinha pré-combinado. Eu vou deixar vocês agora, tá bem? Eu só queria falar um negócio aqui rapidamente, padre, antes do senhor ir embora. Vocês não irem embora. Todo mundo fique por aqui, viu? Parece que o senhor tem um evento a semana que vem marcado, alguma coisa assim, é isso mesmo? Dia 4 de novembro vai ter um pequeno fórum mariano, Anderson, na Unítalo, numa das salas de convenções deles. Nós vamos trazer Você está mais do que convidado a vir a São Paulo para o evento também, vocês todos. O Rui Costa vem de Portugal para falar de Garabandal. Eu vou falar um pouco de Acta, nós vamos amarrar um pouco disso. Sábado, na Unítalo, as inscrições. Se entrarem no Instagram ou no meu canal do YouTube, nas inscrições dos últimos vídeos, todas têm um link. Ou na hora lá se faz inscrição. Nessa data mesmo, padre, eu estarei pregando um outro evento, que é com o Otávio Piva, com a Dona Rita e o Tonon. A gente vai falar sobre Nossa Senhora.
mas as nossas vagas lá, elas não tinham muitas. E foi esgotado já. Eu gostaria muito que você que é de São Paulo, de região, aproveitasse, gente, entendeu? Vê lá no Instagram do Padre Wander ou em qualquer descrição. Pensa bem o que está vivendo o povo de Israel, o povo da Palestina, quantas pessoas que queriam um evento católico, que queriam missa, que queriam poder comungar, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que nós estejamos debaixo de uma apostasia violenta no Brasil, vocês ainda têm um evento como esse para vocês irem, meu povo. Vai lá prestigiar o Rui Costa. O homem está vindo de Portugal para contribuir com o apostolado dele aqui no Brasil. Você está sendo convidado para isso. Vai falar sobre aparições marianas, Garabandal. A gente é perseguido por isso também, mas a gente gosta muito desse apostolado. Aqui dentro da editora nós publicamos obras sobre isso. O Padre Wander escreveu sobre aparições marianas. É importante saber o que Nossa Senhora está dizendo. Então, o que eu peço para vocês? Se você é de São Paulo, ou se você não é de São Paulo, quer prestigiar, invista. Venha buscar conhecimento. Na página do Padre Wander, no canal do YouTube dele, ou no Instagram, estará os links lá. Então, vocês estão sendo muito bem convidados. Padre, eu acho que é importante a gente divulgar esses eventos, viu, Padre? Continue firme. É importante. É maravilhoso. Importante. Meu querido Anderson, se você me permite, antes de eu ir, Bento XV, o sucessor de São Pio X, dizia: a ignorância religiosa é a raiz dos inúmeros males que hoje afligem a sociedade. Católico, conheça a sua fé, viva a sua fé, aprofunde a sua fé, e nós voltamos a Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. O católico não conhece a fé, vai fazer Halloween no salão do seu condomínio e vai ofender o primeiro mandamento e vai ser uma desgraça. Espero que ainda, com a graça e a misericórdia de Deus, revejam, mudem de ideia, façam a festinha de todos os santos. Isso sim vai ser muito linda, e põe a criançada vestida de santos. E muito bem, e façam. Anderson, antes de eu ir, posso dar uma bênção? E aí você segue em frente? Eu acho que vocês têm que continuar a conversa. Aqui não é nada, viu, meus queridos? Eu acabei de chegar de retiro, ainda estou sobre a aterrissagem. Aterrissagem, que é aquele momento de na graça ainda do silêncio, do recolhimento. E amanhã eu vou ter um domingo sacerdotal, graças a Deus. Então, ainda quero, muito bem, e nós vamos ter outras tantas oportunidades, mas eu quero guardar essa graça do recolhimento interior e dar tudo, na dúvida alguma. Mas eu acho que deu para falar um pouco, deu para conversar um pouco, não deu? Sim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Eu vou dar a bênção, eu vou pedir, fiquem, continuem, viu? Eu vou pedir isso a vocês. Fiquem, continuem, acho que ainda dá, e é importante, Anderson, Fabiano, o Tiago, vocês fizeram colocações extraordinárias, dá uma amarrada ainda naquilo que possa, algum fio que possa ter ficado solto, ainda pode-se dar uma amarrada, mas eu acho que, no geral, cobrimos o perímetro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, viva nossa Rainha Santíssima, viva São José, viva todos os santos. Viva! Padre, fica com Deus, boa oração, bom descanso. Muito obrigado pela sua presença. Um abraço. Deus abençoe, meus filhos. Abraço, Fiquem com Deus. Tchau. Esse Padre Wander é um querido, né? Grande homem. O que vocês gostariam de pontuar, meus irmãos queridos? Eu acho que ficou muito claro, né, sobre o demônio, sobre não compactuar. Eu acho que o que eu tinha para falar, um apelo aos pais, um apelo aos católicos. Não podemos compactuar com as obras infrutíferas das trevas. E, falando abertamente, o Halloween
é uma obra infrutífera das trevas. Ponto final. Eu gostaria de recordar aqui que a carta a Diogo Neto, né, a joia do cristianismo primitivo, ela dizia que o que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Então, se nós começamos a desmontar a nossa fé, os mandamentos começam a ser implodidos, a nossa liturgia começa a ser solapada da maneira que ela está sendo, as nossas catequeses, tudo aquilo que é a nossa essência, nós vamos como que perdendo esta alma, deixando de ser esta alma para o mundo. E nós sabemos que um corpo sem alma, ele é simplesmente uma matéria inanimada. E a missão do demônio é essa, é tirar a alma do mundo, para que o mundo possa ser uma matéria simplesmente inanimada. Mas não somente isso, muito mais grave do que isso, possa ser uma matéria que ele possa perverter e trazer para o inferno. Então nós temos uma grande missão, de ser a alma do mundo, né? De ser a alma do mundo, e que Nossa Senhora, que a geração da Santíssima Virgem Maria possa realmente pisar na cabeça da geração de Satanás. É isso. Bom, o Padre Wander pediu para a gente continuar, mas eu achei que ficou super bom mesmo, de verdade. Eu acho que as contribuições foram feitas. E o que eu espero, como o Thiago espera, como o Fabiano espera, é esses frutos, né? Eu gostaria de pedir calorosamente para vocês, meus irmãos que estão aqui conosco até agora, compartilhem esse conteúdo. Vocês têm muito grupos de WhatsApp, vocês têm as suas paróquias nas suas regiões. Se vocês depois quiserem fazer um print e colocar no stories do seu Instagram, vocês que estão aí acompanhando do outro lado, gente, é muito difícil fazer uma live como essa, sabe? Eu não estou querendo dizer isso daí para mostrar um pouco do couro que é arrancado, mas eu tinha ligado para o Fabiano e falei, Fabiano, eu fiquei a tarde inteira com enxaqueca aqui em casa, e sempre quando é um tipo de conteúdo como esse daqui, acontece algumas coisas assim, sabe, gente? O diabo se levanta dentro da nossa casa, na nossa família. Então, esteja honrado junto conosco no sacrifício, porque eu sei que essas coisas rebatem vocês também. Mas o que nós queremos pedir, seja extensão, né, do nosso apostolado. Compartilhe nos seus grupos, mostre às pessoas. E eu queria, mais uma vez, agradecer calorosamente, né, a presença do Padre Wander, que já está indo fazer as suas orações. Mas, Thiago, é a primeira vez que você está aqui no canal. Eu espero que seja a primeira de muitas, tá? A gente vai deixar aqui, eu vou pedir lá para o Felipe, que trabalha conosco aqui, deixar o seu YouTube, deixar o seu Instagram, também o do Fabiano. Gente, sigam eles, né? Eles têm muita coisa para agregar. Nós somos um time de irmãos, nós planejamos apostolado junto, nós temos grupos de WhatsApp mesmo, tem vários outros leigos lá que estão querendo levar a sério a fé católica, tá? Então rezem pelas nossas vidas também, por todas as pessoas que estão nesse grupo junto conosco, para que, unidos a Cristo na vida da graça, possamos continuar tendo força para vir denunciar essas trevas infernais aqui, tá bom? Então, da minha parte, fica um abraço. Thiago, traga as suas últimas considerações, ou Fabiano, ou se já fizeram, a gente já dá uma boa noite. Um abraço, da minha parte, um abraço a todos. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um grande abraço, meus irmãos, uma alegria estar com vocês, e queria lembrar a todos vocês que estão assistindo, se liguem nas promoções que vai vir aí da editora Imaculada. Se você não conhece essa editora, é a editora do nosso amigo Anderson Reis, que tem muitas obras que não somente agradam ao nosso olho, ao nosso intelecto, mas principalmente elevam o nosso coração para Deus, educam para o céu. Então, fique ligado aí que vai vir muita coisa boa da editora Imaculada. Obrigado por ter mencionado, gente. A gente vai começar a nossa Black Friday, fiquem de olho, porque dessa vez aqui está sendo a melhor de todos os tempos, e nós teremos esses bons conteúdos para vocês. Foi como é disseminado essa questão do Halloween, do satanismo, nós estamos aqui para isso. Obrigado por ter lembrado, viu, Fabiano? Gente, fiquem com Deus todos vocês. Até Tchau. A próxima. Salve Maria, viva Cristo Rei. Santa semana. Salve Maria, viva Cristo Rei.